depois de uma sequência de 5 vídeos de escritoras internacionais, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro de um escritor brasileiro, que é o Ferrez, e o livro é Capão Pecado. Eu li no Kindle Capão Pecado e eu já conheci o Ferrez de alguns artigos que eu já tinha lido, mas o que me motivou a ler Capão Pecado foi um vídeo da Literatame, né, que ela mostra todos os livros que ela trouxe de um evento que ela participou, e dentre esses livros tinha o Capão Pecado, que é um livro da literatura marginal, tornou o Ferrez conhecido, né, tornou uma referência na literatura marginal, que é uma literatura marcada por uma linguagem coloquial, gírias, palavrões, então a forma como as pessoas falam no dia a dia na periferia. E Capão Pecado, ele se passa no Capão Redondo, que é uma região que é considerada uma das mais violentas de São Paulo. Então, para abordar todos os temas da periferia, o Ferrez usa a história do Rael. O Rael é um menino muito pobre, ele mora em um barraco com os pais, o pai é alcoólatra, a mãe é uma trabalhadora diarista que passa o dia nas casas de família fazendo limpeza para ter, né, para dar uma dignidade mínima para a família. E aí o Rael, ele é descrito como um menino muito dócil, muito amável, ele tem uma aparência de um pequeno CDF, ele usa óculos, é gordinho, e também ele é considerado pelas mães uma boa companhia para os filhos. E num determinado momento ele começa a trabalhar numa padaria, porque ele sente a necessidade de ter as coisas dele, de ter material escolar, de ter roupas e principalmente de ajudar em casa. E aí ele começa a trabalhar nessa padaria, começa a ganhar dinheiro, né, um pouco de dinheiro, e ele conta como é a relação de trabalho, como ele sobrevive em pequenas situações do dia a dia nessa padaria. E ele começa a sair com os amigos também, começa a sair para os rolês, que ele conta no livro. Então esses rolês chegavam a ter mais ou menos 2.000 pessoas e normalmente não durava muito tempo, ou por uma morte que acontecia, ou pela própria polícia que acabava com o baile, até que outro baile surgisse e eles passassem a frequentar. Então uma periferia marcada pela violência, pelo tráfico de drogas e pela ameaça constante da prefeitura em retirá-los desse lugar que eles já moravam, né, em condições precárias, mas era onde eles podiam viver. Então tinha essa ameaça constante, além do tráfico de drogas, né? E ele também fala dos amigos que ele perdeu para as drogas, principalmente para o crack, né? Quem começava a usar as pedras, o diabo já estava esperando. Então, quando alguém começava a ter o vício do crack, então todo mundo já sabia o caminho que o esperava. E ele também fala da violência policial, da corrupção, de pequenos crimes que eles cometiam, né, no dia a dia, armas que eles compravam de forma ilegal, pequenos assaltos. Então, todo um contexto de violência, de exclusão social que jogavam eles para essa situação, né? A ausência total do poder público, mas ainda assim, diante de todo esse caos, diante de toda essa exclusão, ele gostava de ler. Era uma pessoa que gostava de ler quadrinhos, principalmente, estava sempre lendo alguma coisa e vez ou outra trocava uma ideia com alguém que também gostava de ler, que perguntava o que ele estava lendo. É legal que no início do livro o Ferrez escreve uma nota dizendo que, assim, mais ou menos assim, como é que ele queria ser escritor num lugar que ninguém lia, né? A literatura marginal, ela é feita pelos escritores da periferia, falando sobre a periferia. Então, eles têm o lugar de fala. E aí, como seria, né? Os comentários da vizinhança, né? O filho do Raimundo estava ficando doido, ele vivia num quartinho lendo livro, escrevendo, né? Ou ele ia virar crente, ou ele ia ficar doido, ou ele ia virar qualquer outra coisa, né? Então, num lugar que ninguém lia, ele queria ser escritor, mas ele continuou, né? O Ferrez continuou tentando, publicou o livro de poesia e depois mesmo conseguiu publicar o Capão Pecado, que o tornou uma referência. Mas continuando aqui
na história do Rael. E o Rael vive, né, com toda aquela dificuldade, embora o Ferrez descreva todo esse contexto de exclusão, de violência, ele também conta as pequenas felicidades que as pessoas têm quando estão em família, quando estão em churrasco com amigos, quando se apaixonam, como quando tem um fio de esperança diante de toda aquela situação. E aí o Rael, ele muda de emprego, ele vai trabalhar numa metalúrgica e ele se apaixona, né, pela Paula. Então os dois vivem um romance, vivem uma paixão, vivem muitas emoções, vivem incertezas e também vivem decepções. Então tem todo um contexto do romance também, ao mesmo tempo que eles começam a se envolver, começam a se apaixonar. Tem a violência, os amigos que eles vão perdendo, os conhecidos, né, os familiares, seja para o tráfico, ou seja para o vício, ou seja por uma questão de vingança, né? A família também era alvo dos bandidos, da polícia, que chegava de forma truculenta. E ele também fala das relações de trabalho, né? Que eles eram muito marginalizados por morarem no Capão Redondo, uma região violentíssima, e que as pessoas já olhavam com certo preconceito. Então, eles já eram vistos, deixados de lado, as pessoas não queriam mais contratá-los por essa razão, por viverem num ambiente considerado um dos mais violentos de São Paulo. E ele mostra também a necessidade que as pessoas têm de ter o dia a dia, nadar, se reunir com os amigos no lago para ir nadar, jogar videogame, estar em churrasco, celebrando com os amigos, festejando alguma coisa, falando de coisas aleatórias, coisas do dia a dia, ou fofocando sobre alguém, enfim, coisas do cotidiano de qualquer vizinhança, mas muito marcado pela violência, pela exclusão social, né? Então o Ferrez dá voz aos personagens, né? Demonstra como é a vida e a sobrevivência numa periferia de uma grande metrópole como é São Paulo. Então esse livro também de poemas já é um livro que eu estou bem curiosa, já quero ler, vou procurar no Kindle, ainda não procurei. Mas Capão Pecado é um livro que deveria ser lido nas escolas, é um livro que deveria ser abordado, né? Porque ele traz uma realidade nua e crua, né? O dia a dia, assim, muito violento, que, enfim, que é como as pessoas sobrevivem, né? De uma maneira muito ruim, muito trágica, às vezes, né? Elas não sabem se elas vão sair de casa e vão conseguir voltar. É um ambiente marcado, de fato, pela violência, pela exclusão social, né? O tráfico se mostra como o maior empregador dos jovens, né? O vício, então, a sociedade está perdendo os jovens, seja para o vício, seja para o tráfico. Então, ele aborda essas questões que ele não queria viver para sempre naquela realidade, né? E ainda que não saísse de lá, não queria se render a todas essas pressões sociais que o levavam sempre para a criminalidade, né? Mas ele queria realmente ter um mínimo de dignidade. Mas eu gostei muito, é uma linguagem muito fluida, né? Vai lendo rápido e é muito impactante, traz reflexões importantes e também é um livro que traz muitas provocações, né? Então, põe em xeque as instituições, né? Principalmente a atuação da polícia, enfim, é um romance muito provocador, mas necessário. Então, fica a dica do livro do Ferrez. Ele tem Twitter, ele tem Instagram e eu gostei bastante, gostei de tudo que eu vi, de tudo que eu li também. Vou procurar mais livros dele, eu sei que ele tem outras publicações. E fica a dica do livro Capão Pecado, do escritor Ferrez. E se você gostou do vídeo, dá um gostei, curte, compartilha, assina o canal e me acompanha nas próximas leituras. Um beijo!